Oi, galera. Ai. Ih, a gatinha tá até de chinelinho. Claro, eu tava. Hello, meu Brasil brasileiro! Olha quem estou de volta! Ela mesma, a bonecucha, porque hoje o assunto é sério. Hoje eu trago um assunto sério pra esse canal. Até porque, né, nem só de férias se vive essa bonecucha, né? Agora me diz, você já pensou se você tivesse privada a sua liberdade de expressão? Se você não pudesse estudar, trabalhar ou simplesmente sair da sua casa desacompanhada de um homem? Olha, dá arrepio só de pensar. E o pior ainda é saber que isso tudo é real. Vocês já devem estar acompanhando por aí as últimas notícias do Talibã no poder do Afeganistão. E o quanto esse regime autoritário afeta a vida das pessoas, principalmente das mulheres, né? Então, vamos conversar mais profundamente sobre esse assunto. Se você já gostou desse assunto, se é um assunto que você quer entender mais, se você conhece alguém que quer entender mais sobre isso, já compartilha esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você sabe sobre isso que tá acontecendo no mundo. E deixa o like no vídeo e bora rodar a vinheta! Bom, para introduzir o nosso assunto, eu preciso voltar um pouquinho na história das civilizações. O Talibã é um grupo extremista formado originalmente por guerrilheiros Pashtun, uma tribo étnica localizada na fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Criado por Mullah Muhammad em 1994, o grupo surgiu com o discurso de instaurar paz no país, que na época vivia o conflito de facções que lutavam pelo poder da nação, depois da saída das tropas soviéticas. O Talibã, assim como outros grupos autoritários, tem como fundamento a religião, nesse caso, o islamismo. O Alcorão, livro sagrado dos islâmicos, é tido como base para a tomada de decisões e ações do grupo. Obviamente que isso sob a sua leitura e interpretação deles. E vale ressaltar que a gente não deve de forma alguma generalizar esse assunto, viu? É preciso ter muito cuidado para não acabar praticando intolerância religiosa. Nada de ser preconceituoso com coleguinha, viu? O Talibã não é Islã. Eles estiveram no poder durante 5 anos, entre 1996 e 2001. Inclusive, eles participaram diretamente dos ataques às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos da América em 11 de setembro de 2001, junto com o grupo Al-Qaeda, que era liderado pelo Osama Bin Laden. Vocês se lembram disso? Eu mesma me lembro que nesse dia eu era curuminzinha. Eu tava na escola e eu lembro que na cantina era um lugar onde tinha televisão. E aí eu lembro de sair pra cantina, era umas 9 e pouco, que era o horário do intervalo. E todo mundo falando, gente, eu acho que eu tinha 9 anos. Eu tinha 8, ia fazer 9 naquele ano. E todo mundo falando, nossa, atacaram uns aviões nos prédios nos Estados Unidos, sem entender muito bem. Quando eu cheguei em casa, né, no final da manhã, pra assistir os primeiros jornais, tinha visto todo aquele pandemônio que estava acontecendo no país e no mundo. Bom, nesse período foram impostas muitas regras para afegãos e principalmente para afegãs. Por exemplo, existia a exigência do uso da burca para mulheres. E antes de continuar a listar essas restrições, eu quero pontuar. O uso da burca é diferente do uso do hijab. Apesar de parecer a mesma coisa, para quem tá distante dessa cultura, é necessário saber que são coisas diferentes. O hijab ele é como um véu que cobre a cabeça e o colo das mulheres, deixando o rosto livre. Elas podem ou podiam escolher usar ou não. Já a burca é a vestimenta que cobre completamente o rosto, com exceção só dos olhos, e todo o restante do corpo também. Então, fica a dica. Bora lá então, recapitulando. Além da obrigação da burca, as mulheres eram impedidas de trabalhar, sair de casa desacompanhadas e também não podiam estudar. Ou seja, elas estavam privadas da sua própria liberdade sob o risco de apanhar publicamente. Olha que horror isso, gente. Bom, sobre isso vocês devem lembrar de um nome, né? Malala Yousafzai. Sim, a adolescente de 15 anos que levou um tiro saindo da escola a caminho da sua casa. O ataque aconteceu na cidade de Mingora, no Paquistão, aonde o Talibã continuou existindo durante todos esses 20 anos.
Em fevereiro do ano passado, Donald Trump já tinha assinado um acordo com o Talibã, estabelecendo um cronograma de retirada definitiva das forças americanas. E aí, depois disso, o presidente recém-eleito Joe Biden prometeu que retiraria todas as forças do país antes do 20º aniversário do ataque das Torres Gêmeas. Com essa saída, já era esperado o retorno do Talibã no país, mas não se imaginava que esse grupo retornaria tão rapidamente ao poder. E foi assim que o terror foi instaurado lá em Cabul, no último domingo. Desde então, estamos acompanhando cenas terríveis de centenas de milhares de pessoas tentando fugir do país, juntamente com as embaixadas internacionais que se alojaram no aeroporto da cidade. E aí você pode estar aí, ó, do outro lado, se perguntando: mas Bielo, o que isso tem a ver com censura e liberdade de expressão? Bom, eu te respondo absolutamente tudo. Com a volta do Talibã ao poder, a vida dessas pessoas recebe ameaças diretas e iminentes. A mudança na vida das afegãs, por exemplo, já começou a acontecer. Não se vê mais mulheres sem burca nas ruas. Elas não frequentam mais as escolas e as universidades, e apesar do discurso do líder do grupo na primeira entrevista concedida à imprensa, essa realidade tá muito diferente do que tá acontecendo lá. Numa entrevista à rede BBC, uma jovem que não quis se identificar disse: "Eu tinha muitos planos para o meu futuro, mas agora eu não posso nem trabalhar e nem ir para a universidade." Ai, gente, isso é no mínimo aterrorizante. Antes de toda essa publicidade que estamos lendo e assistindo sobre o que está acontecendo lá no Afeganistão, o Talibã já tinha pedido a líderes religiosos locais que fizessem uma lista com meninas acima dos 15 anos e viúvas abaixo de 45 anos. Sabe pra quê? Para que elas se casassem com guerrilheiros do grupo. É isso mesmo que vocês entenderam. Casamento forçado. Diante de tudo isso, houve inclusive a primeira mobilização de mulheres afegãs pela defesa de seus direitos individuais e coletivos, e para exigir apoio internacional. Em outro vídeo desse canal, eu tinha indicado aqui pra vocês a série The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia. Aquela série sobre uma sociedade distópica e totalitária onde as mulheres eram tratadas como propriedades do Estado. E ó, qualquer semelhança com essa realidade que tá acontecendo hoje não é coincidência, viu? Bom, e a gente tá falando sobre isso porque isso também tem muito a ver com a gente. Com a gente, comigo, com você que tá aí do outro lado, tem a ver com a nossa realidade que a gente tá vivendo aqui. Você precisa de um exemplo? Então vamos lá. A ONG Artigo 19 divulgou que no ano de 2020 o Brasil atingiu a pior nota no ranking no ranking global, veja bem, no ranking global de liberdade de expressão desde 2010. O nosso país apareceu na 86ª posição, com apenas 52 pontos, entre 161 países analisados. Abaixo de 60 pontos, o Brasil está classificado como um país de expressão restrita. Nessa mesma pesquisa, a ONG também trouxe um dado importante para nós que lidamos com o fenômeno das fake news, desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. No ano passado, o presidente do nosso país, aquela coisa mesmo, ele emitiu 1.682 declarações falsas. Uma média de 4,6 por dia. É uma máquina de mentira, né? Tá ali, ó, todo dia metralhando mentira na cara do povo. Na Câmara, nós temos ministros que afirmam que não houve ditadura no Brasil. Pra vocês terem uma ideia. E tudo isso também tem relação direta com a religião. A gente aprende que o nosso Estado é laico, mas vemos diariamente os tais cidadãos de bem cometerem atrocidades, utilizando como justificativa o cristianismo. E aí nós que trabalhamos com a internet, principalmente, vemos diariamente esse lugar se tornando um ambiente cada vez mais hostil, onde tudo aquilo que foge da regra é bombardeado quase que imediatamente com discursos que são, no mínimo, problemáticos, para não dizer coisa pior, né? A liberdade de expressão, em muitos momentos, ela tem sido utilizada como argumento para destilar ódio na internet, para se cometer muitos crimes virtuais. E é também por isso que é importante que a gente saiba que existe um limite que não podemos ultrapassar. Ter liberdade de expressão para se posicionar não é ter liberdade para atacar o outro. Ter liberdade de divulgação de notícia não é ter liberdade para poder disseminar
falsas informações sobre qualquer que seja o assunto. Então, nesse momento, nós precisamos ter empatia pela comunidade internacional. Nós precisamos apoiar todas essas pessoas com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E precisamos também, principalmente, estar de olhos abertos e atentos a tudo que tenta, de alguma forma, nos limitar em todos os sentidos. E o que você aí do outro lado pensa sobre tudo isso? Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre o que está acontecendo lá no Afeganistão, mas também o que você pensa sobre o que vem acontecendo aqui dentro do nosso país. Coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber. E já, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece que pode não ter entendido muito bem o que está acontecendo hoje no nosso país e no mundo. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que saem aqui. E até semana que vem, domingão às 13 horas, a Bonecuxa tá de volta. Beijo, beijo!